Bom, vamos direto ao ponto. Existe uma linguagem de programação que a maioria trata quase como pré-histórica, um verdadeiro dinossauro da tecnologia. Só que, incrivelmente, é ela quem opera secretamente as engrenagens do mundo moderno. Bem-vindos a essa análise. Hoje a gente vai destrinchar esses dados e entender o que realmente sustenta a infraestrutura da nossa economia global. Por que um dinossauro da programação sustenta a economia? Sabe, existe um desafio fascinante a uma suposição super comum. A ideia de que tecnologia antiga é, por definição, inútil. É uma linguagem que quase nunca aparece nos roteiros de carreira hoje em dia, né? Muita gente jura que ela já foi totalmente substituída. Mas a realidade de quem mantém tudo funcionando no dia a dia, essa conta uma história bem diferente. A resposta começa a ficar bem clara quando a gente olha para a escala do negócio. Bilhões. O mercado estima que existem literalmente centenas de bilhões de linhas de código dessa linguagem em produção agora. Elas estão neste exato segundo processando silenciosamente uma montanha colossal de transações financeiras no mundo todo, sem que ninguém perceba. É impressionante. Parte 1. O mito da tecnologia obsoleta. Para entender o porquê disso tudo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá no final dos anos 50, ficar dependendo de um hardware específico gerava custos absurdos. Toda vez que uma empresa trocava de máquina, tinha que reescrever tudo. Foi aí que um esforço conjunto liderado pelo grupo Codasil, com uma influência gigante da pioneira Grace Hopper, definiu as especificações do COBOL, isso em 1959. O objetivo era super claro, criar uma linguagem voltada para negócios e, o mais importante, portátil. E deu super certo. Em 1960, a execução multiplataforma foi demonstrada com sucesso em computadores diferentes. Nascia ali uma verdadeira revolução técnica e econômica. Parte 2. Estabilidade contra inovação. De um lado da moeda, as tecnologias atuais brilham. Elas têm foco na web, interfaces super interativas, inovação o tempo todo e atualizações a jato. É o mundo interativo em que a gente navega todos os dias. Mas, do outro lado, temos o COBOL, e a força dele está no processamento em lote, numa estabilidade que beira o extremo, previsibilidade absoluta e naquele controle rigoroso de registros financeiros. Aqui, a confiabilidade de sistemas é o que dita as regras do jogo. A base dos grandes bancos depende inteiramente dessa estabilidade inabalável em detrimento de qualquer iteração rápida. Parte 3. O DNA dos sistemas bancários. E o que é um sistema crítico, afinal? Basicamente, é um ambiente onde o erro simplesmente não é uma opção. Não tem margem para falha, a continuidade operacional é absolutamente obrigatória. Pense no setor financeiro e na importância da estabilidade em bancos. Garantir que uma transação seja processada direitinho hoje e também daqui a 30 anos sempre vai ter prioridade sobre a última moda tecnológica. Inovação é o máximo, claro, mas a confiabilidade de um sistema não tem preço quando a gente está falando de milhões em risco por minuto. E tem um exemplo prático bem recente que mostra essa dependência de um jeito inquestionável. Durante a pandemia de 2020, os sistemas de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos enfrentaram uma sobrecarga massiva de um dia para o outro. E qual foi o resultado? Um pedido público super urgente por desenvolvedores que manjassem de código legado. Esse episódio inteiro provou por A mais B que essa tecnologia nunca foi embora. Ela só tinha saído dos holofotes, mas a nossa estrutura continua descansando firme e forte sobre ela. Parte 4. O risco de reescrever tudo. Aí entra a grande questão. Por que não trocar tudo? É que existe uma verdadeira realidade de iceberg tecnológico aqui. Não é só fazer um copia e cola de sistema. Tem décadas, literalmente décadas de lógica de negócios sutilmente embutidas ali. Muitas dessas integrações são hipercomplexas e, pior, não tem documentação formal nenhuma além do próprio código. Na prática, o código não apenas lê as regras, ele é a regra. Uma regra exaustivamente testada e validada. Reescrever tudo isso do zero é assumir um risco operacional gigantesco. Algo que poderia simplesmente colapsar o funcionamento desses ambientes hipercríticos. E a gente precisa quebrar mais um mito agora. Dizer que é legado não quer dizer que está abandonado. O COBOL definitivamente não está congelado no tempo. Na verdade, ele continua sendo ativamente mantido e perfeitamente integrado às arquiteturas mais modernas, convivendo numa boa de forma super robusta com as interfaces mais recentes do mercado. A grande lição que a gente tira disso tudo é simplesmente fascinante. A tecnologia não desaparece porque ficou velha, mas sim quando deixa de fazer sentido no próprio contexto. A idade de uma linguagem não significa absolutamente nada se ela continua cumprindo seu papel com tolerância zero a falhas. E o contexto do COBOL? Ele continua muito vivo e pulsante. Então, fica uma última reflexão para a gente pensar. Será que a verdadeira marca de uma linguagem de programação incrivelmente bem-sucedida é, no fim das contas, a sua completa invisibilidade? Porque quando a fundação é tão absurda de confiável que ninguém nem lembra que ela existe, talvez esse seja o maior atestado de excelência possível. Fica aí o convite para repensarmos um pouco sobre essas estruturas invisíveis, porém totalmente inabaláveis, que tornam o nosso mundo digital possível todos os dias.
Hoje eu faço vrum vrum sem problema algum, só progresso. Deus tem me ensinado a ser melhor.